4h55 agora, Denise Campos de Toledo aqui com a gente também. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vitor. Nós vamos falar de mercado de trabalho, porque hoje, meio toda essa mobilização, por causa da mobilização dos caminhoneiros, nós tivemos a divulgação pelo IBGE dos dados da PNAD trimestral e a pesquisa de emprego, que apontou uma queda da taxa de desemprego para 12,9% no trimestre encerrado em abril. Isso ainda representa 13,4 milhões de desempregados no país, mas nós vamos falar sobre esses dados agora com o Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, Everton, houve essa queda, mas não é muito convincente, não é? Na verdade, o desemprego é um dado sazonal, né? Ele sempre sobe até março. Março, quase todos os anos, é o auge dele, e aí dali para o final do ano ele vai caindo vagarosamente. Portanto, é natural que ele tenha caído, não foi nenhuma surpresa que ele tenha caído em relação ao mês anterior. É um dado, uma taxa de desemprego, como você colocou, 12,9%. Ela é mais baixa do que a gente tinha em 2017, portanto tem uma melhora em relação ao ano passado, mas ainda é uma taxa muito alta, né? Foi um dado muito em linha com o que a gente esperava. O desemprego permanece muito alto, Everton. É claro que fica uma preocupação agora pela perda de ritmo da economia brasileira, que já vinha sendo registrado antes dessa paralisação agora de atividade que estamos vendo, 9º dia consecutivo de greve, e isso certamente vai ter consequências também, não é? Sim, certamente. A gente começou o ano de 2018 com dados muito bons na economia em janeiro. E aí, os dados que a gente tem recebido agora, que são já do final desse primeiro trimestre, mostram que nós tivemos uma desaceleração forte em praticamente todos os setores. E, portanto, todo mundo começou a revisar os seus números para baixo. Isso com dados de março, abril. Agora, em maio, para piorar ainda a situação, a gente teve essa crise de desabastecimento, toda essa série de manifestações que ainda não terminaram, né? Os efeitos negativos disso a gente ainda está sentindo e pode ser que a gente tenha mais problemas daí para frente. Então, tudo isso tem uma tendência de causar piora na recuperação da economia brasileira e, consequentemente, no mercado de trabalho também. Vários setores alertam para as perdas que estão tendo, perdas financeiras de produção e as consequências que isso pode ter não só na oferta de novas vagas, mas até em demissões mesmo. E eu chamaria atenção também para a qualidade do emprego que a gente está criando, né? Quando a gente pega esses dados agora que saíram de abril e compara com abril do ano passado, o que a gente percebe é o seguinte: embora a gente tenha mais pessoas trabalhando, olhando os dados na PNAD, o que a gente teve foi uma redução do setor formal e um aumento do setor informal. Por exemplo, se a gente pega os trabalhadores com carteira assinada, eles tiveram uma redução muito forte em relação ao ano passado. Por outro lado, os grupos informais, que seriam aqueles trabalhadores sem carteira assinada e aqueles que trabalham por conta própria, tiveram um aumento. Inclusive, se a gente junta esses dois grupos, hoje eles são maiores do que os trabalhadores com carteira assinada, uma situação que era completamente diferente um ano atrás. A gente tem 1 milhão de trabalhadores a mais contando sem carteira assinada e conta própria do que os trabalhadores formais. A nossa economia mudou. Hoje ela é mais informal do que era um ano atrás. E nós seguimos essa sazonalidade de recuperação de mercado de trabalho, isso deve continuar também em junho, mas você prevê alguma possibilidade de uma reação mais substancial em termos de mercado de trabalho? Eu acho muito improvável, porque provavelmente o nosso primeiro trimestre seria o nosso trimestre mais tranquilo em termos de recuperação econômica e já mostrou que ele foi fraco. No segundo trimestre nós tivemos essa paralisação, estamos tendo, bem agora, mais ou menos no meio do segundo trimestre, e deve afetar a recuperação também. Terceiro trimestre a gente já está vivendo o clima difícil das nossas eleições e, ao que tudo indica, será mais difícil ainda. Sobra para a gente, talvez, pós-eleições, no finalzinho do ano, quem sabe uma recuperação um pouco mais robusta. Mas aí entra em cena toda a preocupação com relação às eleições também. Então a gente não pode prever o que vai acontecer nessa transição, né? Exatamente. A gente tem grandes turbulências pela frente e isso pode ter consequências bem negativas para a economia brasileira. Então dá para dizer que o mercado de trabalho, fora a questão de sazonalidade, reflete também a fraqueza da retomada da atividade econômica. Sem dúvida, sem dúvida. Como nós tivemos um primeiro trimestre muito fraco até agora, esses dados vão se refletindo no mercado de trabalho.
Tá certo, ouvimos o Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes.